Então você acompanha com a gente agora, ao vivo, aqui, pela TV Justiça. Já vamos dar início à sessão dessa quinta-feira aqui do Supremo Tribunal Federal. Você acompanha. Muito boa tarde a todas as senhoras ministras, minha vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, ministros presentes, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Gilmar Mendes, que está no nosso vídeo, ministro Luiz Alberto Barroso, ministro Fachin, ministro Alexandre Moraes e ministro Nunes Marques, pela ordem de antiguidade. Eu vou proceder à abertura porque eu tenho um pequeno pronunciamento diminuto, importante para fazer. Então, vamos dar início à abertura da 36ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 34ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 10 de novembro de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Vice-procurador-geral da República, Dr. Humberto Jaques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14h28, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Senhoras ministras, senhores ministros, antes de iniciarmos esta sessão, eu gostaria de fazer uma menção a esse lamentável ocorrido referente ao falecimento da brilhante jornalista Cristiana Lobo, que nos deixou no dia de hoje. Luciana Lobo lutava bravamente contra um câncer havia alguns anos, e todos hão de lembrar que ela cobria os atos desta corte, e cobria com muita excelência a política brasileira, sempre com muita distinção, com zelo, com informação. De modo que tenho certeza que, com o apoio de todos os senhores, em nome da nossa Corte, do Supremo Tribunal Federal, eu presto aqui as condolências à família, aos amigos, aos colegas de profissão e a todos que se sentem muito por esta lastimável perda no dia de hoje. Cumprindo isso que me cabia em nome da Corte, eu passo primeiro a palavra ao ministro Gilmar Mendes para o voto do feito de ontem e depois, então, o advogado doutor Adriano, pela AGU, quer prestar um esclarecimento de fato. Então, ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência tem a palavra. Eu pergunto, presidente, se não deveríamos ouvir antes o advogado ou se devo proceder? Eu não quis passar por cima exatamente da manifestação de Vossa Excelência, mas se Vossa Excelência entende que é melhor, então vamos ouvir o advogado da AGU com relação ao esclarecimento da matéria de fato. Talvez... Obrigado, senhor presidente. Obrigado, ministro Gilmar, pela palavra. Cumprimento os demais na pessoa da vice-presidente, ministra Rosa. A Advocacia-Geral da União, acompanhando o julgamento de ontem, excelência, ela percebeu que havia uma possibilidade de contribuir no melhoramento, na especificação do julgado, que foi várias vezes mencionado aqui, seria necessária a manifestação do MRE, e a Advocacia-Geral da União entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores e com o JU, e tem algumas, motivado por isso, tem algumas ressalvas a fazer. Se eu permitir, eu posso falar brevemente. Nós distribuímos memoriais aos ministros pelo sistema e também fisicamente. Seriam breves pontos, se eu permitir, eu posso falar aqui rapidamente. Eu apenas também, para o esclarecimento
do ministro Gilmar Mendes, que votará a seguir, o assessor para assuntos internacionais do Supremo Tribunal Federal foi embaixador na Áustria, na Itália, e também nos deu um suporte nesse sentido, dirigindo-se ao Ministério das Relações Exteriores. E, segundo essa nossa assessoria internacional, para o Itamaraty, o que mais se revelou importante é que possa constar em obter dictum a questão do teletrabalho. De resto, várias outras funções têm a regulação dessa excepcionalidade da 8.112, do acompanhamento do cônjuge. Então, o Ministério das Relações Exteriores também gostaria de, a semelhança desses outros órgãos, há até uma lei específica sobre esse serviço temporário, a semelhança desses outros órgãos, o Itamaraty também gostaria de fazer uma regulação obedecendo à decisão do Supremo. Então, trago também essa informação, que não é das partes, mas é uma informação que advém do próprio Supremo Tribunal Federal, da sua assessoria específica. Aí eu concedo, então, ainda a palavra à Vossa Senhoria para verificarmos se há outras observações. Obrigado, Excelência. Na linha do que o senhor colocou, realmente, é uma premissa para o Ministério das Relações Exteriores que, antes de qualquer concessão de lotação provisória de cônjuge de servidor no exterior, no serviço estrangeiro, né, brasileiro no exterior, que seja observado primordialmente o teletrabalho. Mas eu queria só reforçar alguns pontos aqui que nós notamos e que seriam ressalvas condicionantes, talvez negativas. É que no caso de auxiliar local, que foi muito debatido aqui, existe uma preocupação muito grande do Ministério das Relações Exteriores, porque o auxiliar local é uma atividade que é de contratação de uma pessoa da localidade ou um brasileiro que tem uma familiaridade muito grande com a cultura do local. Então, essa atividade também não poderia ser desempenhada pelo cônjuge, no caso aqui. Imagine o senhor que um cônjuge brasileiro que não tem nenhuma afinidade com a nação chinesa ou algum dos países árabes vá servir de auxiliar local nesse país, né? Até porque essa atividade é feita, e é um contrato feito pela legislação local do país, tal como é feito aqui no Brasil. O meu voto aborda essa questão do auxiliar local. De sorte que, se são essas questões de fato, acho que está esclarecido. Essas são questões mais do que de fato, é uma rediscussão. O que eu acho, e a minha proposta, antes de ouvir o voto dos demais colegas, é uma proposição simples. O Supremo considerou inconstitucional o artigo tal. E um obter dictum dizendo que cabe ao Itamaraty regulamentar como achar de direito. É como eu sugeriria o encaminhamento. Se houver alguma violação à decisão do Supremo, que venha através de reclamação. Perfeito. Então, ministro Gilmar, se encontra satisfeito com essas... Por favor. Pois não. Então, ministro Gilmar, Vossa Excelência tem a palavra para o voto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhora vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, senhores ministros. Como vimos a partir de ontem, nós estamos examinando a ação direta proposta pela Procuradoria-Geral em face do artigo 69 da Lei 11.440 de 2006, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do Serviço Exterior brasileiro e dá outras providências. E o dispositivo impugnado diz: não haverá nas unidades administrativas do Ministério das Relações Exteriores no exterior o exercício provisório de que trata o parágrafo 2º do artigo 84 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. A autora argumenta que o referido dispositivo viola o artigo 1º, 4º, artigo 5º, caput, 6º e 226, caput, da Constituição. Afirma, em síntese, que a Lei 11.440 impediu que tivessem exercício provisório impostos e repartições do MRE no exterior cônjuges e companheiros de agentes do SEB, no caso de deslocamento destes para aquelas unidades.
Assevera que estaria como única opção para manter-se o convívio familiar pleito de licença sem remuneração, nos termos do artigo 84, parágrafo 1º da Lei 8.112. Assim, em sua compreensão, impõe-se pesado ônus econômico às famílias pela perda dos rendimentos de um dos seus componentes, bem como a carreira e a individualidade do cônjuge, que se vê compelido à licença sem remuneração. Sustenta, finalmente, que a norma confere tratamento jurídico distintos a servidores públicos do mesmo ente federativo, União, que se encontram na mesma situação funcional, deslocamento de cônjuge ou companheiro em razão de serviço, sem que haja critério de desigualação insuperável para tanto. Vossa Excelência, relator, ministro-presidente, adotou o rito do artigo 12 da Lei 9868. Prestadas as informações, o Senado e a Presidência da República defenderam a constitucionalidade do ato. A Advocacia Geral manifestou-se em idêntico sentido, sublinhando que o dispositivo impugnado encerra a vedação compatível com as atribuições dos cargos do Serviço Exterior brasileiro. Dentre outros motivos, porque o deslocamento ao exterior sequer se trata de uma imposição da administração pública. Tratar-se-ia, ao contrário, de ato de vontade e de uma decisão familiar. A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, ratifica a exordial pugnando pela declaração de inconstitucionalidade do dispositivo. É inconstitucional, por violar o dever constitucional especial de proteção estatal à família, o direito social ao trabalho e o princípio da isonomia. Dispositivo de lei que exclua de forma a priorística e absoluta determinada parcela de servidores públicos federais do direito a exercício provisório para acompanhar cônjuge ou companheiro integrante do Serviço Exterior Brasileiro removido por interesse da administração pública para unidades administrativas do Ministério das Relações Exteriores no exterior. É esse o breve relatório, resumo, presidente, do debate até aqui colocado, e eu então vou ao voto. A norma impugnada, como se sabe, é o artigo 69 da Lei 11.440, que consiste em legislação específica de regência do Serviço Exterior Brasileiro, SEB, expressamente concebe como inaplicável à carreira em referência o Instituto do Exercício Provisório, gizado no artigo 84, parágrafo 2º da Lei 8.112. Eu leio o artigo 84, poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. Parágrafo 1º. E o parágrafo 2º. No deslocamento desse servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo. Na ótica encampada pela petição inicial, a regra do regime comum estatutário seria diretamente ligada à proteção constitucional da família e à manutenção dos vínculos dela decorrentes, valores expressamente consagrados pela Constituição da República, os quais se sobrepõem ao interesse momentâneo da administração. Dessa forma, o artigo 69 da Lei 11.440, quando impossibilita que cônjuges dos servidores de funcionários do Serviço Exterior tenham exercício provisório nas unidades administrativas do Ministério das Relações Exteriores no exterior, incorreria em violação ao caput do artigo 226, que anuncia que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Pois bem, a tutela constitucional à preservação da família é, sem dúvida alguma, sede normativa de posições jurídicas fundamentais, seja em dimensão negativa, a exigir uma abstenção do Estado, seja em dimensão positiva, requerendo uma ação do poder público.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal, coerentemente, tem adotado entendimentos que levam na devida conta o peso normativo dessa norma estruturante. Ilustrativamente, recordo o mandado de segurança 23058 da relatoria do ministro Aires Brito, no qual o artigo 226 da Constituição conformou a interpretação do artigo 36 da Lei 8.112, de 90. Dizia assim, então, havendo a transferência de ofício do cônjuge da impetrante empregada de Caixa Econômica para a cidade de Fortaleza, tem ela, servidora ocupante de cargo do Tribunal de Contas da União, direito líquido e certo de também ser removida, independentemente da existência de vagas. Precedente MS 21893. A linha A do inciso 3 do parágrafo único do artigo 36 da Lei 8.112 não exige que o cônjuge do servidor seja também regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Federais. A expressão legal servidor público civil ou militar de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios não é outra senão a que se lê na cabeça do artigo 37 da Constituição, para alcançar justamente todo e qualquer servidor da administração pública, tanto a administração direta quanto a indireta. O entendimento, ora perfilhado, descansa, dizia o ministro relator, no regaço do artigo 226 da Constituição, que, sobre fazer da família a base de toda a sociedade, a ela garante especial proteção do Estado. Outra especial proteção à família não se poderia esperar, senão aquela que garantisse à impetrante o direito de acompanhar seu cônjuge e assim manter a integridade dos laços familiares que os prendem. Segurança concedida, mandado de segurança 23058 da relatoria, como eu disse, do ministro Carlos Aires Brito, julgado em 18 de 9 de 2008. Não é raro observar posturas hermenêuticas que se mostram sugestionáveis àquelas redações de texto normativo que não trazem qualquer menção expressa no sentido de conclamar o legislador a exercer um papel complementar na configuração de um direito fundamental. Essa ausência de cláusula de reserva estimula o pensamento de que o direito fundamental vocalizado no texto seria algo absoluto. Essa impostação é percebida na petição inicial. Ao excepcionar a incidência do artigo 84, parágrafo 2º do Estatuto dos Servidores Públicos Federais em unidades administrativas do MRE no exterior, o artigo 69 da Lei 11.440 de 2006 vai em sentido diametralmente oposto à determinação constitucional de especial proteção estatal à família. Constituição da República, artigo 226, caput, diz a Procuradoria na sua petição. Como esse hábito mental é disseminado no meio jurídico, muitas vezes veiculado no dito, se a Constituição não exceptuou, não cabe ao legislador fazer, e porque é dada a replicação em diversos contextos que podem se apresentar a esta Corte, reputo importante pontuar que não me valho desse raciocínio para fundamentar a declaração de inconstitucionalidade. Isso porque, não apenas por cláusula de reserva de lei, simples ou qualificada, procede-se a restrições a direitos fundamentais. Essa restrição, por interposição legislativa, nominada de restrição imediata, convive com a possibilidade de restrição imediata. Estou citando Alex, Canutilho, Vieira de Andrade, dentre outros. No caso de direitos fundamentais sem reserva legal expressa, não prevê a Constituição explicitamente a possibilidade de intervenção legislativa. Certo também é que a doutrina no direito comparado converge no entendimento de que nem tudo que se encontra amparado em tese pelo âmbito de proteção dos direitos fundamentais sem reserva legal expressa colhe efetiva proteção dos direitos fundamentais. A configuração de uma colisão poderia legitimar, assim, o estabelecimento de restrição a um direito não submetido à reserva legal expressa, a partir da concepção de existência de restrições não expressamente autorizadas pela Constituição, como decorrência lógica da própria necessidade de convivência prática das diversas posições constitucionais. Pois, conforme Reis Novaes,
os direitos fundamentais são, por natureza, dotados de uma reserva geral de ponderação. Isso está nas restrições aos direitos fundamentais, não expressamente autorizadas pela Constituição, e também direitos fundamentais trunfos contra a maioria. Na mesma trilha, a nota Gavara de cara que, nesses casos, o legislador pode justificar sua intervenção com fundamento nos direitos de terceiros ou em outros princípios de hierarquia constitucional. Isso está em Direitos Fundamentais e Desarrollo Legislativo, Madrid, Centro de Estudos Políticos. Não foi outro raciocínio empreendido pela Corte Constitucional Alemã quando chamada a se pronunciar sobre as recusas à prestação de serviço militar. Apenas a colisão entre direitos de terceiros e outros valores jurídicos com hierarquia constitucional pode, excepcionalmente, em consideração à unidade da Constituição e à sua ordem de valores, legitimar o estabelecimento de restrições a direitos não submetidos a uma expressa reserva legal. Em desenvolvimento ao postulado dogmático da unidade da Constituição, a metódica dos direitos fundamentais exige observância da concordância prática para se chegar à conclusão que determinada ação do Estado restringe ilicitamente um direito fundamental ou se sequer tangencia determinado âmbito de proteção. Schilink e Perrot bem avisam: o âmbito de proteção de um direito fundamental não pode, muitas vezes, ser determinado numa ótica isolada, centrada neste direito fundamental, mas apenas numa visão sistemática de conjunto com outros direitos fundamentais e demais disposições constitucionais. Isso está na obra Direitos Fundamentais, da série IDP, Saraiva, páginas 131 e 132. As considerações expostas, presidente, são de pertinência evidente para o tema que se aprecia. Isso porque a conclusão no sentido de que o dispositivo impugnado incorreria em inconstitucionalidade por violação ao artigo 226 demanda a presença de alguma plausibilidade quanto à inaptidão da medida para fomentar os valores constitucionais que diz cultivar, como a eficiência, a impessoalidade e a continuidade do serviço, adequação, ou a demonstração de que haveria à disposição do Poder Legislativo meio menos gravoso, comparado ao afastamento do regime geral de exercício provisório previsto no artigo 84, parágrafo 2º da Lei 8.112. A petição inicial sustenta que haveria meio menos gravoso. Alternativa possível à vedação irrestrita do dispositivo atacado, diz a petição, seria que o MRE regulamentasse situações nas quais servidores públicos poderiam ser aproveitados em postos nos quais trabalhasse seu cônjuge ou companheiro. Diametralmente, posicionou-se a esse respeito a Advocacia da União, como se viu, para quem a alternativa revela-se tucu inadequada, porque todos os servidores do Serviço Exterior Brasileiro, responsáveis pela administração do posto no exterior, tratam de dados sensíveis e complexos, relativos à estrutura organizacional das unidades do Itamaraty no exterior e de seu corpo funcional. A propósito, nota-se que o regime jurídico especial do Serviço Exterior Brasileiro contém capítulo específico a respeito de seu regime disciplinar, contemplando deveres específicos desses servidores. É bem de ver que, ao tempo da promulgação da norma, 2006, não revelava inconstitucionalidade alguma que o Poder Legislativo tenha compreendido no legítimo exercício de sua discricionalidade estrutural e epistêmica que o aproveitamento de servidor em postos nos quais trabalha seu cônjuge ou companheiro pode compreender o bom andamento das atividades diplomáticas e que, por isso, calharia afastar o regime geral de exercício provisório previsto na Lei 8.112 por um regime especial vazado no ora impugnado artigo 69 da Lei 11.440 de 2006. Seria tão somente mais uma das várias utilizações do princípio da especialidade. Ocorre que uma série de modificações nas circunstâncias fáticas reclama nova interpretação da norma.
E interpretar um ato normativo nada mais é do que isso, colocá-lo no tempo ou integrá-lo na realidade pública. Isso é a lição que se colhe de Peter Hebele, em Site Verfassung. De 2006 para cá, o serviço público experimentou, como já foi destacado, profundas modificações estruturais, propiciadas pela utilização em larga escala da tecnologia de informação e aceleradas pela necessidade de distanciamento social em razão da pandemia de Covid-19. No âmbito do Poder Executivo Federal, a Instrução Normativa 65 de 2020 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia regulamentou o serviço de teletrabalho. Considerados os ganhos de eficiência que o trabalho remoto tem propiciado e a diminuição de despesas correntes, normalmente com conservação, manutenção e limpeza, bem como com itens de custeio, como água e energia elétrica, não parece que haja um incentivo à volta por completo do regime anterior. Dessa forma, embora realmente me sensibilize o fundamento vocalizado pela Advocacia Geral da União, que sublinha a especificidade do serviço desempenhado nas unidades do Itamaraty, é bem de ver que as circunstâncias de fato fizeram com que a norma impugnada não mais satisfaça as exigências do subprincípio da necessidade, o que a evidencia como desproporcional. Há meio menos gravoso. Na eventualidade de um servidor do Itamaraty ser removido ao exterior, surge em favor do seu cônjuge uma situação jurídica fundamental. Seu órgão de origem deve colocá-lo em regime de teletrabalho, a menos que não seja possível, dado o contexto específico de suas funções ou da estrutura da administração para a qual serve. Seria uma solução ótima que compatibiliza a continuidade do exercício funcional com o dever do poder público de proteger a família, previsto no artigo 226 da Constituição Federal. Apenas na impossibilidade de ser colocado no regime de trabalho remoto é que se mostra, ou que se mostraria adequado, a meu ver, cogitar de exercício provisório na unidade do Itamaraty no exterior, que de resto continua submetida à apreciação de conveniência e oportunidade, consoante posto no parágrafo 2º do artigo 84 da Lei 8.112 de 90. Aspectos de outra ordem, como operacionalização do pagamento no exterior, gestão da informação diplomática e correlatos aspectos disciplinares, encontram no poder normativo da administração pública local adequado de tratamento, como já foi dito, inclusive, agora por Vossa Excelência. Por isso, presidente, com essas considerações, eu conheço da ação e julgo procedente o pedido para simplesmente declarar a inconstitucionalidade do artigo 69 da Lei 11.440, nesse ponto acompanhando o voto de Vossa Excelência. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes, nosso decano. Então, por unanimidade, a Corte conheceu da ação direta e julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade do artigo 69 da Lei 11.440 de 2006. Há uma proposta do colegiado no sentido de que se tenha essa declaração de constitucionalidade e se inclua em ópter dito que caberá ao Ministério das Relações Exteriores a regulamentação do parágrafo 2º do artigo 84 aos servidores do Serviço Exterior Brasileiro. Eu, lembrando ainda a Vossas Excelências, que no voto nós tratamos da possibilidade de haver uma empresa Alures que possa empregar a possibilidade de exercícios secundários, de funções como da advocacia e, evidentemente, o teletrabalho. Mas vamos deixar isso, assim como vários órgãos têm a sua regulamentação própria sobre o serviço provisório, vamos deixar que o Ministério das Relações Exteriores também o faça, dentro da autonomia
daquele órgão. Acho que sempre que nós partimos para uma função dissonante daquela que nos cabe, que é a jurisdição constitucional, e passamos a legislar, nós não temos, assim, talvez, uma expertise para esse fim. Então, pelo que eu ouvi do advogado-geral da União, pelo que eu ouvi do nosso assessor de assuntos internacionais, que é o embaixador que serviu na Europa toda, acho que devemos deixar para o Ministério das Relações Exteriores uma eventual... a AGU saberá esclarecer ao Ministério das Relações Exteriores que ele não pode, através de subterfúgio, infirmar o resultado da Corte, que foi unânime. Está bem assim? Senhor presidente, Ministro Nunes Marques, com a palavra. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência, mas, primeiro, boa tarde a todos, presidente, todos os colegas, vice-procurador-geral da República, senhora secretária da sessão. Me perdoe pelo avanço e não cumprimentá-los antes. Mas, até em razão da sugestão que Vossa Excelência tinha recebido, eu imaginei que, em sede de opter dicto, ou seja, não haveria nenhuma determinação ao Ministério, mas talvez, como bem colocou Vossa Excelência no início da sessão, essa matéria pudesse constar no corpo do voto. Por quê? É uma situação muito recente, né? E isso recrudesceu em razão da Covid-19. Hoje, a atividade pública no país, ela ficou praticamente dependente do teletrabalho. E pela análise que eu fiz, tanto da legislação como das consultas à administração pública, talvez, se eventualmente implantado, não seria uma determinação, apenas também em opter dicto, a adoção desse critério iria mitigar e reduzir a pó quase toda a problemática trazida nessa ação. Primeiro, ela soluciona o grande mal que está sendo combatido nesse momento por este Supremo Tribunal Federal e atinge o desiderato, que é prestigiar a unidade familiar. Segundo, ela evita pleitos pelo exercício provisório, com todos os seus consectários. Não haveria sequer a movimentação da máquina administrativa, não há que se falar em aumento de despesa, porque a partir de uma concessão do exercício provisório, há necessidade da existência de cargos, de função. Esse procedimento pode também ser judicializado. Então, com uma solução, digamos, pré-processual do ponto de vista administrativo, praticamente reduziria um número mínimo de situações em que fosse possível a postulação do exercício provisório, né? Ele abarca praticamente todas as hipóteses. E, fazendo dessa forma, como foi sugerido pela assessoria da nossa própria Corte de Relações Internacionais, nós estaríamos já não constitucionalizando absolutamente, porque não na tese, seria apenas em opter dicto, demonstrando uma preocupação e a indicação de um caminho, né, que pode eventualmente ser adotado. Se assim não for colegiado, eu queria apenas que ficasse registrado a minha preocupação, pelo menos na busca de soluções para o problema. Obrigado. Senhor presidente, eu peço a palavra, por favor. Pois não. Senhor presidente, esta Suprema Corte vem evoluindo até, num primeiro momento, contra a opinião que eu externei aqui neste plenário, no sentido de que também nas ações diretas de inconstitucionalidade se passaria a fixar teses, assim como se faz nos RS com repercussão geral. Durante muito tempo, eu já estou aqui há quase 16 anos, nas ADIs a tese se concentrava na ementa. E acho que, inclusive, Vossa Excelência traz uma ementa bastante explicativa e que sempre foi suficiente. Mas, com o passar do tempo, adotamos esta fórmula de elaborarmos uma tese. E eu vejo que recebi o voto do eminente ministro Nunes Marques, li com bastante atenção, e Sua Excelência originalmente estava propondo uma tese em que englobava as sugestões agora apresentadas. E eu entendo que, talvez com alguma modificação que o plenário pudesse eventualmente sugerir, essa tese é satisfatória, essa tese ela contempla as várias hipóteses, mas
e vi que o próprio proponente, o ministro Nunes Marques, agora se contenta em que estas teses, ao invés de serem explicitadas ao final do voto, simplesmente constem no corpo do voto como um opter dictum. É isso que eu estou entendendo? Exatamente. Pois não. Então, presidente, eu me dou por satisfeito, apenas queria esclarecer esse ponto. Eu, por mim, aceitaria, em grande parte, a tese proposta pelo ministro Nunes Marques, mas como Sua Excelência retira essa proposta, eu, enfim, adiro à maioria que se formou, aliás, a unanimidade, né, no sentido de declarar simplesmente tucur, é uma expressão que agora o ministro Gilmar Mendes utiliza, para tucur declarar a inconstitucionalidade do artigo 69 da Lei 11.440, de 29 de dezembro de 2006. É muito boa a observação de Vossa Excelência, nosso, digamos, decano presencial, porque nós também temos o nosso decano, ministro Gilmar Mendes. Eu acho que nesse campo em que nós invadimos um pouco a atividade legislativa, nós temos de adotar uma postura minimalista, porque se a gente inclui alguma coisa, esquece de incluir outra, não temos conhecimento do contexto geral, nós podemos acabar pecando ou por excesso ou por omissão. Então, eu pergunto a Vossa Excelência, nós estamos aqui debatendo em colegiado, chegamos, então, à unanimidade sobre a inconstitucionalidade do artigo, cada um com suas ponderações, que constará do voto. Inclusive, no meu voto, ministro Nunes Marques, quem o tem na forma original, havia ali uma menção a teletrabalho, mas aqui eu não queria ensinar padre a rezar missa, ou seja, o Ministério das Relações Exteriores tem mais expertise para poder dispor sobre o que pode ser conveniente ou não para esse serviço temporário numa função tão específica quanto mencionou aqui Sua Excelência, o nosso decano, ministro Gilmar Mendes. Então, eu pergunto, a parte dispositiva já está firmada. Haveria alguma divergência em opter dictum, eu dizer que caberá ao Ministério das Relações Exteriores a regulamentação da aplicação do parágrafo 2º do artigo 84 aos servidores do Serviço Exterior brasileiro e deixar no corpo do voto a possibilidade de se utilizar o teletrabalho, ao invés de fixar a tese, porque pode ser que esbarre em alguma coisa... Essa é a minha proposta, presidente. Eu retirei exatamente a tese, porque, como Vossa Excelência bem colocou, podemos pecar ou por excesso ou por falta. E em opter dictum, dentro do corpo do texto, não haveria compromisso com... Perfeito. Com a determinação. E até o ministro Alexandre tocou bem no ponto, ele disse, poderá, a lei não determina, poderá. Então, por fim, eu então já proclamei o resultado, que nós declaramos a constitucionalidade, e em opter dictum constará, caberá ao Ministério das Relações Exteriores a regulamentação da aplicação do parágrafo 2º do artigo 84 aos servidores do Serviço Exterior brasileiro, SEB. Há alguma divergência? Então, não havendo, peço a senhora, sua secretária, que anote esse resultado. Está ótimo. Então, agora, manifestando mais uma vez meus votos de um bom sucesso nessa nossa plenária de hoje e cumprimentando nosso vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, que eu acho que esqueci, e me perdoe por essa omissão, mas nós nos cumprimentamos só de nos olharmos, na verdade. Então, eu chamo a julgamento a arguição de descumprimento do preceito fundamental 706 e a arguição de descumprimento fundamental 713, ambos os feitos da relatoria de Sua Excelência, a ministra Rosa Weber. Eu esclareço que esse feito consta de 3 objetivos sustentáveis da Agenda 2030: saúde e bem-estar, educação de qualidade, paz, justiça e instituições eficazes. Objetivos 3, 4 e 16. Nós temos sustentação oral pela parte requerente,
Temos sustentação oral pela Amicus Curiae e União Nacional de Estudantes. Temos sustentação oral pelo Amicus Curiae, União Catarinense de Estudantes, e ainda o Amicus Curiae, Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior, essas duas antecedentes presencialmente, e ainda presencialmente, evidentemente, a fala do Procurador-Geral da República, doutor Humberto Jacques Medeiros. Então, eu passo a palavra à Sua Excelência, vice-presidente, ministra Rosa Weber, para apenas o relatório. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares, cumprimento o vice-procurador-geral de Justiça, doutor Humberto Jacques, cumprimento os senhores e senhoras advogados, que produzirão sustentação oral, senhoras e senhores servidores. E digo, senhor presidente, eu vou tentar fazer farei um resumo das duas arguições. Seria isso que Vossa Excelência apregou de forma conjunta, né? Dizendo que estão em apreciação conjunta duas arguições de descumprimento de preceito fundamental, a de número 706, ajuizada pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, em face de decisões judiciais que impõem descontos compulsórios e a suspensão de pagamentos de mensalidades das instituições privadas de ensino superior, diante da implementação provisória de metodologias de ensino à distância no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da Covid-19. E a DPF de número 713, proposta pela Associação Nacional das Universidades Particulares, ANUP, um pouco mais ampla, por se voltar não só contra decisões judiciais, mas também contra atos administrativos, atos normativos e projetos de atos normativos sobre controle de preços no ensino superior privado, no contexto também dessas medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da Covid-19. As entidades autoras afirmam inicialmente a sua legitimidade ativa de causa, a adequação da via eleita e o caráter de fundamentalidade dos preceitos constitucionais invocados, bem como o atendimento dos requisitos da subsidiariedade e da relevância da controvérsia constitucional suscitada. Defendem a tese de que as decisões judiciais impugnadas, representativas da controvérsia judicial, exaradas nos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e São Paulo, e também na DPF 713, os atos administrativos e legislativos impugnados, ao preverem ou determinarem descontos compulsórios ou suspensão integral do pagamento de mensalidades, implicam violação dos preceitos fundamentais concernentes ao valor da livre iniciativa, ao princípio da isonomia, a garantia da preservação do ato jurídico perfeito, a repartição constitucional de competências normativas entre os entes federados, a autonomia universitária, ao devido processo legislativo, ao dever de fundamentação das decisões judiciais e administrativas, à segurança jurídica e ao princípio da proporcionalidade. Aduzem que, ao partirem os atos impugnados, inclusive os de fiscalização, da presunção de prejuízo dos alunos em decorrência da adaptação da atividade de ensino e estipularem compulsoriamente descontos lineares no valor das mensalidades, que é o preço do serviço,
de até 30% em média, tais atos ignoram a inexistência de variação relevante nos custos da operação, principalmente porque a maior despesa das instituições é justamente o pagamento de professores e dos funcionários, que é um custo fixo em torno de 70% nas instituições privadas e de 85% nas instituições públicas em relação ao total de suas receitas. Acrescem que tão pouco considerados o aumento das despesas com a contratação de plataformas de tecnologia e links dedicados e compra de EPIs, que, somados ao incremento da inadimplência e da evasão, tornam inviáveis nas práticas ditos descontos. Arrematam no sentido de que as instituições de ensino superior e as escolas não podem sobreviver à crise sem políticas de fomento e cumprindo decisões de natureza punitiva que reduzem suas receitas. As instituições dependem destes recursos financeiros para manter suas estruturas e os empregos de seus trabalhadores. Por isso, a alegação de que presente o fumo boni iuris, diante da exaustiva demonstração de graves lesões a preceitos fundamentais e de controvérsia judicial relevante com amplitude nacional, e também do perigo in mora, em razão do grave risco de dano irreversível às instituições de ensino, componentes do Sistema Nacional de Educação Superior, com possibilidade real de falência generalizada, é requerida, na DPF 706, a concessão de medida liminar para suspender, até o julgamento do mérito, todos os processos judiciais que tratam da imposição de descontos compulsórios de mensalidades ou de suspensão dos pagamentos dos serviços educacionais, inclusive os efeitos das ordens liminares já concedidas. E na DPF 713, a concessão de medida liminar mais ampla, no sentido da suspensão dos efeitos de todas as decisões judiciais e administrativas que tenham aplicado quaisquer descontos às parcelas de semestralidades e anuidades devidas às instituições de ensino superior, as ações individuais coletivas que versem sobre tais descontos e os processos legislativos em curso perante as assembleias legislativas e câmaras municipais relativamente a atos tendentes a efetivar medidas de redução compulsória de preços no ensino superior privado, no contexto justamente das medidas de isolamento social relativas ao enfrentamento da Covid-19. E, no mérito, em ambas as ADPFs, busca-se a declaração de inconstitucionalidade dos atos impugnados. Eu adotei, com relação a ambos os feitos, senhor presidente, o rito do artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 9.882, de 99, requisitei e foram prestadas informações aos tribunais de justiça dos estados, aos governadores, assembleias legislativas, às prefeituras e câmaras municipais envolvidos, e essas informações foram seguidas das manifestações da Advocacia Geral da União, no sentido do não conhecimento das ADPFs e no mérito da sua procedência parcial, e da Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não conhecimento das arguições e no mérito pela improcedência dos pedidos. Foram admitidos no feito, eu admiti no feito, na qualidade de amici curiae, associações, duas associações nacionais de educação católica do Brasil e das universidades particulares, a União Nacional de Estudantes, a UNE, a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, CONFENEM, a União Catarinense dos Estudantes e a Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior. Iniciou-se, senhor presidente, o julgamento virtual em sessão do mês de setembro e houve pedido de destaque, o que trouxe esses julgamentos, né, ao plenário presencial.
em resumo, o relatório, porque, veja bem, presidente, são inúmeros os temas. Quer dizer, o tema não, ele é único, mas os aspectos e as questões suscitadas são inúmeros. Aproveitando essa manifestação da ministra Rosa ao final de que houve pedido de destaque para o processo estar no plenário virtual, nós vamos adotar aquela norma em procedendo que adotamos recentemente. Ou seja, após o voto da relatora, vota o eminente ministro que pediu destaque, criando, assim, um ambiente de posições divergentes que permita ao plenário fazer a eleição da melhor tese. E se Vossa Excelência me permite, senhor presidente, como numa das arguições já havia quase a totalidade dos votos, já havia sido suscitada divergência pelo eminente ministro Edson Fachin, no sentido do não conhecimento. Então, já há uma divergência até dos votos que ali foram conhecidos, né? Foram explicitados. Então, e ainda houve o pedido de destaque. Aí, então, talvez a preferência seja a quem já manifestara no plenário a divergência. Eu, então, agora convido para assumir a tribuna presencialmente, aqui consta presencialmente, o doutor Diogo César Batista Viana, patriota, sobrenome, que falará pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras e disporá do tempo regimental de 15 minutos. Vossa Senhoria tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros que compõem esse STF, ao vice-procurador-geral da República e a todos que estão presentes aqui, né? Eu preciso logo falar que eu fico muito feliz em poder sustentar perante essa Suprema Corte, porque essa Suprema Corte, né, e principalmente nesses últimos 2 anos, foi muito visível como ela protegeu a Constituição, né? Isso em diversos aspectos, em diversos processos que foram trazidos aqui, né? Nesse caso específico, eu queria colocar de início que o Conselho de Reitores, embora tenha esse nome, ele não é formado pela pessoa física dos reitores. Ele é formado pelas instituições de ensino. E o CRUB é talvez a única instituição no Brasil que teve a capacidade de unir todos os segmentos da educação superior. No CRUB estão as universidades públicas federais, estaduais e municipais, estão as universidades privadas com lucro e estão também as universidades privadas sem fins econômicos. Eu também acho muito importante colocar perante essa Corte Suprema que não é intenção do CRUB, assim como não é intenção das instituições de ensino superior, se colocarem contra os estudantes. Muito pelo contrário, inclusive essas instituições, elas têm, além de vários programas de bolsa, elas têm também vários programas de descontos. A grande questão que se coloca aqui é de uma eventual substituição da gestão dessas instituições pelo Poder Judiciário, e que pode até ocorrer. Só que, nesse caso, e esse é o pleito principal da ADPF 706, o que se coloca aqui é que todos os julgamentos ocorreram por presunção. Ou seja, não houve produção de provas sobre como realmente se forma o custo do serviço educacional e não houve produção de provas se aquele estudante realmente era hipossuficiente. E essa situação ela é tão séria e tão complexa que, nesses 10 estados, ela não envolveu só ações individuais. Foram ajuizadas ações civis públicas, ações coletivas, ações individuais, ou seja, houve toda uma miscelânea que criou uma patente quebra de isonomia. E eu posso dizer isso principalmente porque existem instituições que estão submetidas a esse desconto compulsório, e existem outras instituições em cidades vizinhas que não, porque umas foram alvos de ações judiciais e outras não. Então, ainda fazendo a apresentação do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, essa associação ela existe há mais de 50 anos, ela tem mais de 130 associados,
Os seus associados estão distribuídos em 23 estados no DF. E me parece, com todo o respeito, que a classe entidade de ensino superior está muito bem representada por esse conselho. Além disso, há uma pertinência temática muito forte. Foi juntado, com a petição inicial, uma pesquisa do Instituto Semesp. E durante o ano passado, tanto a inadimplência como a evasão subiu em média 30%. E um dos grandes argumentos também que foi trazido aqui é um argumento fático e lógico, um eventual tabelamento de preço pelo Poder Judiciário, ainda que implícito. Porque essas instituições elas estão vinculadas à Lei 9.870. E a Lei 9.870 ela exige transparência na formação do custo do serviço educacional. A questão toda para nós é que uma parte do Judiciário, e com todo respeito à boa-fé desse poder, não considerou que, durante a pandemia, não só o serviço não foi interrompido, como ele também não pode ser confundido com o ensino à distância. E ele não pode ser confundido com o ensino à distância por uma questão lógica. O ensino à distância não é um ensino síncrono. O mesmo professor no ensino à distância, ele pode dar aula para 20 turmas, ou seja, o custo envolvido ali é outro. O que ocorreu com essas instituições de ensino foi um ensino remoto. Foi isso que foi autorizado pelo Conselho Nacional de Educação. Basicamente, essas instituições que já têm de 70% a 75% de seu custo fixo com a folha de salário, teve que contratar link dedicados e plataformas eletrônicas para que os professores, sincronamente, dessem aula àqueles estudantes. Não houve economia. Inclusive, um dos grandes argumentos que é colocado pela União dos Estudantes e por outros amigos curi é em relação às economias. A principal economia que foi feita foi a de energia elétrica, mas a energia elétrica para uma instituição de ensino representa, em média, de 1% a 3%. Então, o que a gente coloca aqui é que essas decisões de desconto compulsório de mensalidades, elas criaram uma verdadeira controvérsia nacional, porque elas não foram todas num sentido só. Nós tivemos decisões judiciais que determinavam o desconto compulsório aplicando o CDC, tivemos decisões que aplicavam leis estaduais que foram consideradas inconstitucionais pelo STF, tivemos também decisões judiciais que determinavam o desconto por aplicar o princípio do equilíbrio econômico-financeiro nos contratos. De outro lado, com quase equiparação a isso, o Judiciário decidiu que não havia causa para a imposição do desconto compulsório de mensalidades. Ou seja, e eu acho muito importante colocar isso, pegando como parâmetro o Estado de Pernambuco. Algumas instituições em Recife foram obrigadas a dar desconto 30% de desconto de mensalidades. Outras instituições que estavam em Caruaru, como não eram parte dessa ação, não tiveram que dar o mesmo desconto. Isso cria uma situação de uma profunda insegurança jurídica. E o que as instituições estão pedindo aqui não é para se negar a hipossuficiência de alguns estudantes, nem é para se negar o dever delas de dar desconto se a situação for realmente de hipossuficiência. O que o Conselho de Reitores pede a esse Supremo Tribunal Federal é apenas que ele considere que não há linearidade. Um estudante que é servidor público, um estudante que é filho de servidor público, um estudante que é filho de um grande empresário, ele não sofreu as consequências financeiras da pandemia na mesma medida de que um estudante autônomo que já tinha uma renda muito baixa, que dependia de comércio ou de alguma atividade presencial. O que as instituições elas estão dizendo aqui, e a gente chegou a citar até o RE, tanto do caso VASP como do caso Varig, é pedir que o Judiciário não substitua na gestão essas entidades de instituição, essas entidades de ensino superior. Ou seja, as entidades de ensino superior estão pedindo simplesmente que elas possam negociar com cada estudante qual é a situação, porque de mais a mais, e é importante colocar isso, essas instituições, além de terem tido um aumento de 30% na evasão e na inadimplência no ano passado, em relação ao percentual histórico, elas tiveram médias de vestibular esse ano muito baixas. A adesão foi muito baixa. O número de estudantes geral está caindo. Então, quem tem mais interesse de manter esses estudantes
são as universidades, os centros universitários e as faculdades. Mas não é possível se fazer um corte de 30% em média no que essas entidades faturam, sem desconsiderar a Lei 9.870, ou seja, a lei que determina como se mostra, como se demonstra o custeio do serviço de educação, inclusive seja ele básico ou superior. É por isso, excelências, que nós entendemos que, nesse caso, alguns tetos constitucionais foram violados. Da forma como está hoje, com a insegurança jurídica que essas instituições vivem, o princípio da livre iniciativa não está sendo respeitado. Não é possível se manter um negócio se uma decisão judicial determina um desconto compulsório que não considera o custo real do serviço. Também não é possível, né, e isso eu acho muito importante, dar um desconto linear se não se considerar a realidade de cada estudante de cada instituição de ensino. E aqui eu queria fazer uma parte, uma observação. Essas provas são muito fáceis de serem feitas. As instituições, elas podem provar facilmente o custo do serviço com a planilha que é entregue aos estudantes quando se informa o valor da mensalidade do ano seguinte. Se houver uma alteração relevante nessa planilha, a instituição de ensino pode entregar em juízo. O estudante, ele pode entregar também documentos que demonstrem se a remuneração dele, se os ganhos dele caiu ou não. Tanto que na ADPF 706, o pedido é extremamente conservador. A gente só pede que não se julgue por presunção para efeticidade desconto compulsório de mensalidades. E eu não falo isso porque se trata aqui de uma prova diabólica. Não, a prova é muito fácil de ser produzida. Então, não custa, né? É isso que a gente coloca. É necessária essa produção de prova para dar segurança ao estudante e para dar segurança também às instituições de ensino. Essa situação é tão séria que se começou a debater entre os reitores, né, como se sustenta o sistema de educação no médio prazo com esse grau de insegurança jurídica. E aqui a gente está falando, ao mesmo tempo, do direito individual da educação e do direito sistêmico de educação. É importante dizer que, dos 8 milhões de estudantes que estão no ensino superior hoje no Brasil, aproximadamente 5 milhões e meio estão vinculados às instituições privadas. Se houver um crash nesse sistema, não há como sequer o poder público tomar conta de todos esses estudantes. Basta dizer que no Rio de Janeiro, quando a universidade com C, né, ela quebrou, o Ministério da Educação ele teve que criar um instituto que não existia, que era a transferência assistida de alunos. E para se transferir aproximadamente 25 mil estudantes, foram necessárias 7 instituições. 7 instituições. Então, eu preciso colocar aqui que não há, pelo menos na visão do Conselho de Reitores, e aí com todo o respeito às divergências, outro meio eficaz para se sanar essa lesão. Na nossa perspectiva, o princípio da subsidiariedade ele foi respeitado nesse caso, porque as decisões elas foram dadas a conta-gotas, e elas foram combatidas a conta-gotas, mas os efeitos dela foram, inclusive, extrajudiciais. Eu posso dizer a Vossas Excelências, né, e com toda sinceridade, que nós nos reunimos muito mais durante a crise da Covid virtualmente do que antes. E os reitores que não tinham liminar contra eles com a imposição do desconto compulsório de mensalidades, eles falavam da pressão social que eles tinham para dar esse desconto de forma linear. Então, há todo um efeito extrajudicial de uma jurisprudência controversa como essa. Eu queria colocar aqui também, e aí eu já sigo ao encerramento, que o Conselho de Reitores ele deposita muito fortemente a confiança nessa Corte Suprema. Ele deposita muito fortemente a confiança nessa Corte Suprema porque a ADPF, na configuração que ela foi dada aqui, ela serve justamente para isso, né? Para ajustar o efeito extrajudicial de várias decisões que foram dadas, né? O que o Conselho de Reitores pede, principalmente,
é que se respeite, mas não de modo absoluto, mas que se respeite minimamente a capacidade dos reitores e das suas próprias universidades de se autogerir e de atender aos pleitos das suas comunidades, inclusive o daqueles estudantes que tenham tido perda de renda. É isso, Excelência. Obrigado. Muito obrigado, doutor Diogo César Batista Viana. Passo agora a palavra para o segundo requerente da DPF, agora 713, anterior foi 706, Associação Nacional das Universidades Particulares, ANUP, doutor Wallace Corbo, que também se manifestará presencialmente da tribuna. Boa tarde, excelentíssimo presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssima vice-presidente e relatora, ministra Rosa Weber, excelentíssimos ministros, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo vice-procurador-geral da República e meus colegas advogados que acompanham essa sessão. Antes de mais nada, evidentemente, preciso registrar a honra de estar mais uma vez ocupando essa tribuna presencialmente, sabendo que tivemos oportunidade também de tratar de temas relevantes ao longo desse último ano no modelo telepresencial, porque essa corte não parou. E foi muito importante que ela não tivesse parado, que ela tenha podido prestar à jurisdição, exercer suas funções e suas atividades, se não no modelo presencial, no modelo telepresencial. E quem também não parou, Excelência, excelentíssimo presidente, foram as instituições de ensino superior privado, e aí eu já me permito ingressar no tema desta ADPF. É muito importante entender, e aí eu tenho, mais uma vez, uma sorte nessa sustentação, que é poder fazer referência a um voto brilhante, que foi o voto originariamente lançado pela excelentíssima ministra Rosa Weber, que muito bem considerou e analisou com profundidade uma jurisprudência que já vinha sendo firmada por esse Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento de algumas ADIs. A tese, no sentido de que o controle de preços no ensino superior privado pelo poder público, a imposição de descontos lineares no ensino superior privado, ela viola, além de outros preceitos fundamentais, o princípio da livre iniciativa, e ela viola profundamente o princípio da livre iniciativa ao transferir para as instituições privadas de ensino superior o ônus exclusivo da pandemia. E daí que aquele voto tenha sido acompanhado pela maioria dos ministros deste egrégio Supremo Tribunal Federal, ressalvado também o brilhante voto divergente do ministro Edson Fachin, acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Dito isso, Excelência, eu gostaria de deixar claro um ponto já tratado pelo meu colega Diogo Patriota em sua sustentação. As instituições de ensino privado superior no Brasil sofreram fortemente com os efeitos da pandemia. Evasão, inadimplência e a negociação que precisaram envidar para manter os contratos vigentes. Evidentemente, porque as instituições de ensino privado, elas são as maiores interessadas em manter aqueles vínculos, porque esperamos que a crise seja passageira, que a crise seja temporária. Então, sabendo disso, as instituições têm interesse em contribuir, colaborar com seus estudantes para que eles possam, superada essa crise, evidentemente, manter os seus vínculos e seguir ali estudando. E, para isso, as instituições adotaram rapidamente duas medidas centrais. O ensino síncrono, remoto, telepresencial, que, infelizmente, outras instituições públicas não puderam adotar, e isso acaba gerando prejuízo para estudantes. Então, de um lado, as instituições privadas puderam implementar esses modelos do ensino síncrono e, em segundo lugar, elas puderam criar os seus próprios programas de negociação, de descontos, de bolsas integrais ou parciais para os alunos efetivamente impactados pela pandemia. Mas essas medidas de manutenção do ensino síncrono e de negociação com os alunos, elas não foram acompanhadas pela redução de custos. Existe uma premissa que é uma premissa faticamente falsa, a de que as instituições de ensino privado reduziram substancialmente suas despesas na pandemia. A instituição de ensino privado não pode entregar o seu prédio para o locador, porque ela sabe que no ano seguinte, ou talvez 6 meses, 3 meses, ninguém sabia
quanto tempo duraria a pandemia, elas iriam voltar a prestar suas atividades. Então, os custos fixos relacionados, inclusive, à manutenção de estabelecimentos, mas também, como já mencionado, relacionados a professores, a funcionários, esses custos se mantiveram substancialmente. Daí que houve um aumento de despesas, porque o ensino síncrono não vem de graça, é necessária a compra de licenças, treinamento de profissionais. Essa Suprema Corte sabe o que envolve a contratação de um modelo telepresencial. Então, aumento de despesas, houve uma manutenção de variados custos e uma redução de receitas, causada pelas negociações e causada também, evidentemente, pelo aumento da inadimplência e da evasão. Se o poder público tivesse auxiliado as instituições de ensino privado, prestado algum tipo de assistência, inclusive algum tipo de incentivo, talvez o cenário hoje que estamos discutindo, talvez essa ação sequer tivesse sido ajuizada, mas não foi o caso. O poder público não só não deixou de assistir aos estudantes e às instituições de ensino privado, como, e esse é o objeto dessa DPF, agravou a crise, criando não só a crise, digamos, natural da pandemia, que veio para as instituições de ensino, mas para tantas outras, mas também criando uma crise artificial, né? Criando uma crise gerada pela imposição desses descontos, que são descontos lineares, que são exigências de descontos lineares, desproporcionais, seja por interpretações judiciais, administrativas e legislativas. Pois bem, é importante aqui destacar que não se está tratando, com respeito ao entendimento contrário, de, por meio de ADPF, reparar lesões individuais e concretas. Não se está tratando aqui do acerto ou do equívoco de uma ou outra decisão ou de um conjunto de decisões que afetam um ou outro estudante ou instituições. Se trata aqui, efetivamente, de assegurar que a interpretação quanto ao regulamento ou regramento econômico da pandemia neste setor, à luz da crise econômica, que estas interpretações sejam compatíveis efetivamente com a Constituição e com seus preceitos fundamentais. E também não se busca aqui inviabilizar de qualquer forma a tutela jurisdicional, individual ou coletiva. Não se pretende impedir que alunos ou que os legitimados ativos para ações coletivas possam, de alguma forma, atuar no tema dos contratos do ensino superior privado. O que se pede é que, se essa atuação ocorrer, que o exercício da jurisdição se realize de acordo com parâmetros constitucionalmente adequados. Parâmetros como, e mais uma vez, realmente é uma sorte poder mencionar um voto que já foi lançado, não sei se isso é comum, mas parâmetros como aqueles lançados pela excelentíssima ministra relatora, ministra Rosa Weber, em seu voto. Daí que eu me permito, com isso, afirmar o cabimento da DPF. Não se está tratando aqui de impugnar decisões específicas, se trata, de fato, de controle de interpretações judiciais, administrativas e também legislativas, e reafirmo aqui a legitimidade da ANUP, uma entidade de classe com representação em 24 estados da Federação, portanto, e cuja legitimidade ativa já foi reconhecida na ADI 5462, portanto, parece, sem sombra de dúvidas, a possibilidade, a legitimidade para o ajuizamento desta ação. E, com isso, eu permito avançar para a análise apenas de 3 preceitos fundamentais que se encontram violados por esse Estado, por essa inconstitucionalidade sistêmica decorrente dessa série de interpretações levadas a efeitos por tribunais e por agentes administrativos. O primeiro preceito fundamental violado, como já mencionado, diz respeito ao próprio princípio da livre iniciativa em diversas acepções. E aqui é preciso, mais uma vez, concordar com a excelentíssima ministra relatora, não se trata de ignorar a função social dos contratos, nem a função social da empresa. Se trata simplesmente de reconhecer, como reconheceu o ministro Dias Toffoli, que a pandemia ela é um fator externo aos contratos de ensino. Ela é uma emergência internacional de saúde cuja obrigação de mitigação não pode ser transferida a um ou outro agente privado. Aqui eu cito textualmente o ministro Dias Toffoli na DEI 6445. A interferência judicial, administrativa ou legislativa sobre os contratos de ensino, de maneira linear, geral e abstrata, ou de maneira anti-isonômica e desproporcional, ela inviabiliza a atividade empresarial. Não é que as instituições de ensino superior privado não tenham margem
de 30%, 50% ou 70% para conceder descontos. Nenhuma instituição empresarial no Brasil tem essa margem, pelo menos não que se tenha conhecimento. Portanto, a imposição de descontos, que não são de 1%, 2%, 3%, são descontos de 30%, 50% e 70% por isonomia, é aplicável a todos os estudantes, porque não se analisa a particularidade dos casos, leva a só uma consequência: a quebra. No mínimo, a quebra daquelas instituições que tenham menos capacidade econômica para suportar aquele período em que esses descontos vão se manter. Daí que a livre iniciativa também é violada a se negar a eficiência e a necessidade de soluções negociais. E, mais uma vez, é importante lembrar, as instituições têm interesse em manutenção dos contratos. Elas têm interesse em negociar, conceder bolsas de descontos, é o que elas fazem todos os dias. Para além deste aspecto, também existe um problema concorrencial. Se uma instituição de ensino superior privado tem que dar 30% de desconto, a do lado tem que dar 50%, a outra tem que dar 70% e outra não tem que dar nenhum desconto para os seus estudantes, existe um desequilíbrio concorrencial no setor. E daí eu me lembro de Calamandrei, quando ele nos conta de um cliente que, vencido em uma ação, descobre que na porta ao lado, a mesma ação, uma ação semelhante, havia sido julgado em situação oposta. Ele fala ao seu advogado, o senhor errou de argumento, ao que o advogado responde: eu errei, foi de porta. E, de fato, esse cenário é um cenário de erro de porta, de sorte pela porta que se entra, que, obviamente, a jurisdição, o Estado de Direito não comporta isso, há uma violação aqui à igualdade. A igualdade tanto em relação às instituições de ensino superior, quanto em relação aos estudantes. Muitos estudantes que têm a capacidade econômica e social de ajuizar ações individuais são, por vezes, aqueles que menos foram afetados pela crise. E, ao receberem descontos, eles tornam inviável a concessão de descontos para aqueles que não acessaram a jurisdição, porque, evidentemente, as instituições não vão poder negociar, não tem mais margem para negociar, e eles põem em risco, evidentemente, a própria prestação do serviço. E, por fim, eu quero só destacar a violação ao princípio da autonomia universitária. Se o poder público corta pela metade a receita de uma instituição de ensino superior privado, ele corta pela metade a sua capacidade de desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão. Não existe autonomia universitária no setor privado com a possibilidade de se admitir esse tipo de corte linear, desproporcional e em abstrato. Livre iniciativa, igualdade e livre iniciativa, igualdade e autonomia universitária. Autonomia universitária, eu peço desculpas, Excelência. Livre iniciativa, igualdade e autonomia universitária, 3 preceitos fundamentais violados. E antes de concluir, evidentemente, esses preceitos são violados em violação também de uma metanorma jurídica, que é o princípio da proporcionalidade. Ao se conceder os descontos, não se assegura a um estudante que foi afetado pela crise que ele vai manter os seus vínculos educacionais. Porque um estudante afetado pela crise, ele não precisa de 30% de desconto, de 50% de desconto linear. Ele precisa de mais do que descontos, mais do que bolsas e auxílios que muitas vezes as universidades estavam dispostas a conceder. A medida ela é desnecessária porque certamente existem outros mecanismos para equacionar a solução, como o mecanismo da negociação de que vimos falando nesta ADPF. É a medida desproporcional em sentido estrito porque ela fere de morte estes 3 preceitos fundamentais, havendo uma dúvida séria sobre a possibilidade efetiva de ela gerar qualquer resultado, seja em termos de educação, seja em termos de saúde, seja em termos de economia. Eu concluo lembrando mais uma vez que no contexto da pandemia do novo coronavírus não existem 2 lados. Existe um lado só, é o lado contra o vírus. É o lado dos esforços no combate ao vírus e aos efeitos econômicos e sociais que ele produziu. No entanto, é preciso lembrar que esse combate é um combate solidário com D. Não cabe impor às instituições de ensino superior privado que suportem solitariamente com T
todos os ônus econômicos da crise sem qualquer compensação. Acreditar que elas possam fazer isso é transformá-las em seguradoras gerais da crise, algo que elas não têm a capacidade econômica de fazer. E, portanto, significa lançar ao destino da quebra, da falência ou do abalo substancial às suas atividades o seu destino. E é por essa razão que a ANUP confia na procedência desta DPF, como já é indicado ou reconhecido, ao menos provisoriamente, claro, por alguns dos ministros e ministras, e eu agradeço mais uma vez pela atenção, saudando a todos. Muito obrigado. Eu agradeço ao doutor Wallace Corbo, que falou pela requerente ANUP, e passaremos agora a colher as sustentações orais dos Amit Curie. Em primeiro lugar, a doutora Thaís Silva Bernardes, que vai sustentar oralmente por videoconferência e pela União Nacional dos Estudantes. Amicus Curiae na DPF 706 e interessada na DPF 713. Pois não, doutora Thaís? Caiu. Caiu a conexão? Então, vamos ouvir, enquanto a doutora Thaís tenta retornar, eu vou passar a palavra para o doutor João Pedro Sansão, que vai sustentar oralmente de forma presencial e o fará pelo Amicus Curiae União Catarinense dos Estudantes. Pois não, doutor João Pedro Sansão. Está com a palavra pelo prazo de até 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente dessa corte, ministro Luiz Fux, em seu nome estendo os cumprimentos aos demais ministros, em especial nossa vice-presidente e relatora desta ação. Cumprimentar também o subprocurador-geral da República, os colegas advogados que estão atuando nesta ação, em especial meu colega Flávio Paganini, que auxiliou ao longo deste processo. Agradecer também a condição de estar aqui como estudante de Direito que teve seu 10º semestre no início da pandemia, então, fruto da matéria que estamos discutindo também, e que pode hoje estar aqui já formado, advogado, e estando vacinado, com o avanço da vacina nessa retomada recente das sessões presenciais. Gostaria ainda de fazer uma saudação aos estudantes de todo o Brasil, em especial aos estudantes trabalhadores, os moradores de periferia, que muitas vezes, na omissão do Estado em fornecer uma educação pública, gratuita, de qualidade, não tiveram as mesmas condições de acessar o ensino das universidades públicas. Antes de mais nada, com a responsabilidade de quem vem a essa tribuna falar em nome do movimento estudantil de Santa Catarina, rememorar a luta histórica que os estudantes sempre tiveram no Brasil na defesa da educação universal, de uma educação pública, que é o nosso grande objetivo enquanto política pública. Essa é a razão de ser do movimento estudantil, da UCE, a União Catarinense de Estudantes, da UNE e de tantos outros espaços de luta. Mas esses objetivos nós travamos e buscamos eles do outro lado da praça, no Congresso Nacional, na disputa junto ao Poder Executivo. Aqui hoje nós estamos falando de lesões que os estudantes sofreram durante a pandemia e de ações de reparação de dano, principalmente a ideia da aplicação da teoria da imprevisão e do reequilíbrio econômico dos contratos em função da onerosidade excessiva que foi suportado pelos estudantes com a migração do regime do serviço. É importante também, excelências, que nós separamos o serviço privado da educação no Brasil. Nós temos várias modalidades de instituições do ensino privado. Nós temos instituições que surgem com o objetivo do avanço do conhecimento, do desenvolvimento da ciência, como as PUCs que nós temos no Brasil. Nós temos, por exemplo, uma realidade muito forte em Santa Catarina, que são as universidades comunitárias, onde,
pude estudar na Universidade Regional de Blumenau, que são entidades comunitárias que surgem para o desenvolvimento local e muitas vezes possuem cursos que não são viáveis economicamente, mas os mantêm pela importância do desenvolvimento regional. No caso da FURB, é um caso clássico as situações das licenciaturas. E nós temos também os grupos que são os conglomerados de educação, que, em que pese sejam legítimos, mas eles têm uma forma de atuação diferente comparado com os dois anteriores. Afinal, eles seguem uma lógica de mercado, buscam, né, o lucro e, portanto, acabam tratando o estudante como um ativo, como uma commodity e, muitas vezes, claro, com suas exceções, tratam até como cabeças de gado os estudantes. Essas instituições não permitem espaços para negociações extrajudiciais. Essas instituições, muitas vezes, durante a pandemia, dissolveram turmas, criaram, por exemplo, apenas aulas gravadas para tirar dúvida com o professor, era preciso mandar um e-mail para o monitor para responder em 2 semanas. Então, houve, de fato, um prejuízo com os estudantes. E vale lembrar que o livre mercado e a atividade econômica são atividades de risco. E atividades de risco impõem que, em dados momentos, se assuma a possibilidade de eventuais prejuízos, porque é da dinâmica da atividade. Quando se fez a Lei 14.040, fruto de uma medida provisória, para viabilizar justamente o ensino remoto, foi uma solução que se deu para viabilizar esses negócios, mas que, de outro lado, essa solução também implica as suas consequências. Um dos grandes problemas que nós temos observado enquanto União Catarinense dos Estudantes é justamente a falta de interlocução, de abertura para o diálogo com essas instituições, principalmente em relação à tabela de custos. Quanto que tem sido os custos com água, energia elétrica, ar-condicionado, materiais de limpeza, aluguéis, transporte, material de expediente, reposição imobiliário, equipamentos de sala de aula, material de manutenção e, principalmente, o custo pessoal. Muitas vezes, muitas instituições dissolveram, demitiram professores, demitiram servidores da limpeza, trabalhadores da segurança, e que, portanto, é necessário que se abra um diálogo em relação a essa tabela de custos. Inclusive, num voto na 3ª Câmara da Coordenação de Revisão do Ministério Público Federal, o procurador Valdir Alves corrobora nessa preocupação, e abro aspas para ele, quando ele fala que uma das grandes problemas que tem se apresentado é a falta de diálogo e transparência das instituições de ensino superior, que não estão apresentando e nem debatendo suas planilhas de custos diante da nova realidade da redução dos custos na estrutura material. E ainda enfatizar a questão da autonomia universitária, que é uma conquista da humanidade, do povo brasileiro, inclusive a autonomia universitária que se estende à autonomia financeira, no caso das instituições pagas. Porém, ainda assim, a autonomia financeira ela deve se curvar à lei e à Constituição e, portanto, ser possível esses descontos. Nós entendemos que seja razoável o entendimento de inconstitucionalidade em relação aos descontos lineares, inclusive em relação ao voto da ministra relatora sobre, ainda em plenário virtual. Nós viemos, inclusive, em audiência, levantamos a possibilidade justamente da necessidade de haver esses critérios, como a característica do curso, das atividades oferecidas, entre outros que a ministra traz, mas eu gostaria de permitir a ousadia de uma sugestão de que, entre esses critérios, nós tenhamos a demonstração, por meio de compartilhamento, da tabela de custos, que, inclusive, nessa tribuna, o doutor Diogo Patriota, que me antecedeu, em princípio, argumenta de que seria algo cômodo e até que as instituições estariam dispostas a realizar, que confesso que não é a realidade que muitas vezes nós enfrentamos, mas que entendemos que seria uma questão importante para constar no acórdão, justamente dentro dos critérios, até para aprovar as questões dos custos advindos da transposição para a via eletrônica, do investimento financeiro em plataformas e os gastos de maneira geral, haver esse compartilhamento da tabela de custos. E, por fim, em relação às decisões já tomadas de maneira linear, ainda que sejam declaradas inconstitucionais, entendemos a importância de haver uma modulação de efeitos, em especial em relação
a buscar a preservação daquelas já transitadas em julgado. Agradeço a oportunidade e bom julgamento. Obrigado. Muito obrigado. Aqui falou o doutor João Pedro Sansão, e eu verifico que a rede da doutora Thaís retornou. Nos ouve bem, doutora Thaís? Sim, ouço. Muito obrigada. Então, Vossa Senhoria tem a palavra para falar pela União Nacional dos Estudantes, pelo tempo regimental de 10 minutos, tal como o antecedente amicus curiae. Tem a palavra. Muito obrigada, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima ministra relatora, senhora ministra Rosa Weber e os demais ministros presentes, colegas também que assistem a essa sessão. Boa tarde. Primeiramente, eu queria dizer para os senhores que com muita satisfação que eu falo após os colegas que representam os requerentes, e eu vejo com grande surpresa que nós estamos do mesmo lado. Sempre existiu essa dicotomia de que os estudantes eles estavam lutando contra as universidades. Isso não é verdade. Os estudantes precisam estudar, eles querem estudar, eles vão à justiça, eles buscam os seus deputados para obterem leis que lhes permitam continuar estudando, porque eles querem estudar. Então, nós precisamos, antes de qualquer coisa, deixar isso bem claro. Nós não estamos aqui contra as instituições de ensino superior que aglomeram boa parte do contingente de estudantes universitários do Brasil. Mas nós também não podemos deixar de levar em conta que desse número de estudantes, do volume de estudantes que essas instituições possuem, 61,8% desses estudantes são trabalhadores. E deste número de estudantes trabalhadores, nós temos 68,5% desse número é proveniente da rede pública. O que eu quero dizer com isso, senhores? Esses estudantes que estão necessitando de uma intervenção nos seus contratos, o que e foi bem dito pelo voto da ministra relatora, ainda na Assembleia Virtual, no plenário virtual, o que eu gostaria de dizer para os senhores? Esse contingente de estudantes, eles foram duramente afetados pela pandemia. E eles buscaram, não se engane, eles buscaram diálogo com as instituições por meio dos seus representantes de turma, por meio das associações estaduais, como o colega que acabou de falar e me antecedeu, por meio da União Nacional dos Estudantes. E ao contrário do que os colegas que sustentaram aqui nesse plenário, não houve diálogo. Infelizmente, não houve diálogo. Não há diálogo com boa parte do segmento, porque, infelizmente, eu vou dizer para os senhores, porque não existe regulação no ensino privado brasileiro. Hoje nós temos apenas a lei de mensalidades, que é essa lei que, inclusive, os colegas se referiram há pouco tempo falando sobre uma planilha, etc. e tal. Planilha que eu digo para os senhores, como alguém que estudou em escolas particulares, em universidade particular, nunca me foi dada, e nunca foi dada a nenhum dos estudantes que procurou a União Nacional dos Estudantes para reportar a sua desconfiança de que estavam sendo prejudicados com a manutenção e, em alguns casos, aumento de mensalidades durante o período da pandemia. Pois bem, senhores, muitas instituições de ensino aumentaram a mensalidade durante a pandemia, alegando, assim como os colegas já que antecederam falaram, alegando que houve custos, incrementos, pagamentos, mas ninguém detalhou exatamente quais foram esses custos, quais foram esses pagamentos. Não existe uma transparência com relação a esta planilha, e essa é uma necessidade que nós temos já há muito tempo. A pandemia, ela agravou essa situação, mas nós precisamos de transparência nesse setor. Esse é um setor economicamente importante. É tão importante e tão rentável que conglomerados de empresas multinacionais têm a cada dia aumentado a sua fatia de participação no mercado da educação superior no Brasil. Então, senhores, eu gostaria de deixar bem claro, como o colega que me antecedeu falou, que uma parte das instituições, obviamente não me refiro a todas, mas uma parte delas trata a educação como mercadoria. E nós, da União Nacional dos Estudantes, não enxergamos dessa maneira. Nós nos valemos aqui do Código de Defesa do Consumidor pela exclusiva inexistência de uma legislação que nos ajude. Então, nós temos que nos socorrer do Código de Defesa do Consumidor, mas nós não acreditamos que a mercadoria, que a educação é um produto. Nós não entendemos que esses estudantes eles sejam consumidores de um produto. A educação é um direito. Então, eu gostaria de dizer para os senhores que nós estamos em acordo
Por incrível que pareça, nós estamos em acordo até aqui. A União Nacional dos Estudantes, ela não quer simplesmente descontos lineares que façam com que pessoas que tenham condições de pagar acabem recebendo um auxílio que esvazia um auxílio efetivamente eficaz para aquele que não tem condição de pagar, como disse o colega, nem 30%, nem 40%, ele não tem condição de pagar 100%. Mas eu digo para os senhores, essa discussão só está sendo realizada hoje porque existiram inúmeras iniciativas judiciais e inúmeras iniciativas legislativas para que essa discussão acontecesse. Porque se essas iniciativas não acontecessem e não tivessem sendo hoje rechaçadas, como nós estamos vendo até aqui, se elas não tivessem acontecido, nós não estaríamos tendo essa conversa. Nós não estaríamos tendo a oportunidade de mostrar para todas as pessoas que assistem essa sessão, que estão me ouvindo neste momento, que o ensino superior privado no Brasil, ele se gerencia totalmente. Quando o colega fala, vamos deixar, os juízes devem deixar que nós regulemos, que nós exerçamos a nossa autonomia universitária. Minha gente, a autonomia universitária do setor privado de educação superior não significa que ela não deve ser fiscalizada. Nós não estamos pedindo para os senhores que abarquem todo o prejuízo da pandemia, não. Todos os setores da economia deram as suas contribuições. Por que não seria assim também com o setor da educação? Por que também não diminuir as suas margens de lucro? E é óbvio, os estudantes, juízes e toda a coletividade está disposta a dialogar. Eu duvido, com muita confiança, que algum juiz se negasse a receber uma planilha de custos tão bem detalhada como a que os colegas me descreveram aqui, que existe e podem ser apresentadas e que poderiam justificar a não concessão de nenhum desconto, muito menos linear. Então, senhores, eu gostaria de dizer, pedir desculpa aqui até pelo problema de conectividade que eu tive e concluir dizendo que o voto da ministra relatora, oferecido em plenário virtual, ele acompanha o entendimento da UNE. Nós gostaríamos realmente que fossem tratados de forma desiguais os estudantes na medida das suas desigualdades. Nós não gostaríamos de compactuar com o desconto linear que prejudique, que quebre pequenas universidades, que inclusive são tão importantes, que desempenham a sua função social enquanto instituições, concedendo bolsas. Nós não estamos falando disso. Nós desejamos que o ensino cresça no Brasil, nós acreditamos no ensino como um mecanismo de avanço social. É por isso que nós estamos lutando há mais de 80 anos. Eu gostaria apenas de pedir aos senhores que trabalhassem com a perspectiva da tese defendida pela ministra Rosa Weber, porque nós precisamos de transparência nessas relações e precisamos, de alguma maneira, fomentar essas instituições que se abram ao diálogo e que não simplesmente se acomodem no fato de não terem uma legislação que as regule, porque a lei de mensalidades é muito, muito fraca e ela é pouco fiscalizada. Não se assegurem disso como ferramenta para cercear qualquer forma de diálogo, qualquer forma de controle por parte interno ou externo, por parte do poder público ou da sociedade. É isso, senhores. Muito obrigada. Boa tarde. Muito obrigado. A doutora Thaís Silva Bernardes falou pelo Amicus Curiae União Nacional dos Estudantes. Havia mais um Amicus Curiae inscrito, mas apenas por desencargo de consciência pergunto se nos ouve o doutor Estênio Sérgio Xavier Tavares. Não, e havia aqui indicação que seria sustentação oral presencial. De sorte que passo a palavra agora para falar sobre ambas as ADPF 706 e 713, a Sua Excelência, o Vice-Procurador-Geral da República, doutor Humberto Jacques Medeiros. Muito obrigado, senhor presidente, senhora relatora, senhoras ministras, senhores ministros. Saúdo todas as brilhantes tentações orais da pessoa do doutor Sansão, que demonstra que, mal ou bem, na pandemia, as universidades funcionaram e nos trouxeram um advogado a esta tribuna, sustentando com qualidade e proximidade a causa. Uma das tarefas do Ministério Público na jurisdição, em especial nessa corte, é, quando possível e quando a seu alcance, tentar qualificar os julgamentos, se possível, trazendo a lume pontos que merecem ser considerados para o mais completo, mais exaustivo julgamento daquilo que posto.
e talvez hoje eu exerça este dever de uma maneira mais conservadora ou mais propositiva à autocontenção no exercício da jurisdição constitucional. É essa a minha proposta de provocação à Corte para que reflitamos sobre aquilo que estamos dispostos sempre a fazer. O juramento e o dever constitucional desta Corte de proteger a Constituição e de que nenhuma lesão escape ao exame do Poder Judiciário comporta e não revoga o dever de autocontenção no exercício da jurisdição. Um dos problemas da autocontenção com relação à jurisdição, sobretudo a jurisdição constitucional, reside no poder de provocação da Corte, que é inerte. Se formos às raízes do controle concentrado, quando Kelsen fala que a provocação à Corte Constitucional deveria ser um monopólio ou, no mínimo, restrito. Nós, a partir de 88, ingressamos no modelo de amplíssima provocação da Corte Constitucional por uma infinitude de legitimados. E esta abertura à provocação da Corte tem cobrado, além da discussão sobre a pertinência temática, como tentativa de contenção, um exercício sobre a autocontenção dessas escolhas. O que o Ministério Público gostaria de destacar aqui é que, para ele, e temos convicções muito postas sobre o embate entre estudantes e universidades no campo da pandemia, mas que essa Corte, na DIN 6423, 6435, 6445, 6448, examinou leis cearenses, maranhenses, paraense e fluminense sobre intervenção legislativa nos contratos das relações de ensino privado. E todas essas leis estaduais foram rechaçadas por essa Corte Constitucional, sinalizando uma compreensão majoritária sobre a impossibilidade daquele tipo de intervenção por aquele tipo de ente federativo. O que gostaríamos de destacar é que, neste caso, nós estamos a abrir a via do controle concentrado, abstrato, sobre decisões judiciais. Já houve casos em que isso foi feito, como a importação de pneus, mas são casos limítrofe. Corremos aqui o risco, ao aceitar que um potencial amicus curiae se torne legitimado para uma DPF e que a tese trazida na DPF não tenha uma baliza normativa exata. Qual lei, qual norma estamos a discutir o contraste com a Constituição? Nas ADINs 6423, 6435, 6445, 6448, tínhamos leis estaduais sobre as quais essa Corte disse são ou não são compatíveis com a Constituição. O que agora estamos a olhar é um pacote de decisões judiciais, um conjunto de decisões judiciais baseadas em diversas normas jurídicas, em fundamentos vários, sobre os quais o autor da DPF, os autores, pretendem uma decisão do Supremo Tribunal Federal a priori, antes do percurso ordinário das lides pelo Poder Judiciário. A meu ver, estamos aqui, é um caminho, é uma ousadia, mas estamos aqui a praticar, talvez, um controle abstrato, per saltum, de teses sobre juridicidade, não necessariamente sobre constitucionalidade de uma certa norma em face da Constituição. Eu gostaria, ministro Fux, de lembrar a sabedoria do Código de Processo Civil com vários mecanismos para o tratamento e adequação da jurisprudência das causas coletivas, repetitivas ou multitudinárias.
O Instituto do Representativo da Controvérsia ou do Repetitivo foi concebido para que a jurisdição ordinária tratasse os casos repetidos ou plurais adequadamente. O que estamos, e é essa a minha provocação aos senhores e às senhoras, se nós não estamos aqui a franquear o acesso ao controle concentrado a um ente que tem todo um matiz de amicus curiae, mas não de uma confederação, como um representante de classe, e o que trazem à Corte é um controle generalizado do exercício da jurisdição em primeiro grau. Essa Corte pode se tornar, por esta via, uma Corte de cassação a priori, per salto. Antes que as lides sejam julgadas, vamos dizer aos juízes como eles devem julgar. Inquieta-me muito, me sinto talvez conservador ao extremo com o sistema de controle de constitucionalidade, mas me inquieta que o sistema das universidades privadas venha à tribuna sustentar liberdade econômica em detrimento da liberdade dos juízes. Perdoem-me. Mais sagrado para a democracia é a liberdade dos juízes, a liberdade dos advogados, o controle de recursos ordinários, comuns, o devido processo legal. Desculpe minha reação amorosa à defesa do sistema de justiça, mas preocupa-me muito, muito que um fator real de poder se discuta aqui, não a Constituição. Se o fator real de poder são as universidades privadas ou são os estudantes, porque os debates que assisti nesta tarde são esses. Muito mais do que os debates de qual norma viola que dispositivo da Constituição, que é essa a baliza da autocontenção da jurisdição constitucional. Todos nós, por vocação, temos um compromisso de sermos justos, mas há técnicas e há balizas que nós nos devemos manter fiéis. Gostaria de rememorar a DIN 319, dígito 4, em que esta Corte disse: não há problema nenhum que o setor educacional tenha leis regulando mensalidades. Diz o ministro Celso de Mello de que inexiste apoio jurídico em nosso sistema constitucional para a tese que pretende ver subtraídas à ação regulatória do Estado as atividades empresariais da exploração econômica do ensino. Essa é uma tese. Mas estamos aqui a discutir esta tese versus a tese da liberdade de iniciativa no ensino a partir de que caso concreto, e aí é controle difuso em último grau, ou a partir do conflito entre qual norma posta no ordenamento jurídico estadual ou federal e a Constituição Federal. Estamos aqui a fazer, perdoe-me, a ceder à tentação de fazermos um juízo censório a priori daquilo que os juízes podem vir a decidir em várias lides, invocando o Código do Consumidor, o Código Civil, toda a ordem jurídica. Preocupa-me, e essa talvez eu possa estar exagerando na minha preocupação, mas preocupa-me que nós possamos estar facultando a um setor econômico que venha previamente à Corte Constitucional obter, sob o palio de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, balizas para todos os juízes que estão a julgar com devido processo legal, canais recursais, no Estado Democrático de Direito, num judiciário livre e autônomo, todas as lides que ali são colocadas. Entendo, a meu ver, que a DPF pode muito, mas não pode tudo. Há alguns espaços que devem ser reservados ao exercício ordinário da jurisdição. E nada melhor e nada mais sábio da tradição do sistema de controle de constitucionalidade que o Supremo fale por último. Erre ou acerte por último. Mas esta porta, que neste caso se pretende ver aberta, ao meu sentir, coloca o Supremo a errar por primeiro, a pronunciar-se para o primeiro, num caso, num nível de abstração e tensão, que significa quase que um pré-julgado, uma súmula a priori, uma orientação de como os juízes devam se portar. Desculpe-me
intensidade de minhas palavras que não as tenho no coração. Mas eu quero provocar a Corte a meditar se não seria o caso de entendermos do descabimento dessa DPF, compreendermos que balizas já foram suficientemente dadas por um controle concentrado ortodoxo em 4 ADINs durante a pandemia sobre normas estaduais que invadiam esse campo, e que dizer mais do que isso numa DPF com esse nível de abstração, com esse nível de vagueza e com este nível de tensão de posições políticas e compreensões do mundo, da educação e dos contratos, é, talvez, pedir demais desse instrumento de controle concentrado. Talvez eu seja extremamente conservador em ainda acreditar que há juízes no Brasil, há devido processo legal e essas causas todas estão na jurisdição comum, funcionando, sem a necessidade de usarmos a DPF como um grande recurso para se obter do Supremo Tribunal Federal uma orientação de como os juízes no país devem se portar. Além da figura da Corte de Cassação com tarefas nomogenéticas, nós teríamos agora uma Corte de prenúncio, que poderia avisar aos juízes do Brasil como deveriam se portar sem a necessidade do percurso regular dos recursos da jurisdição. A meu ver, é belíssima e inteligente a postulação da parte nessa DPF. O desafio é resistirmos a essa tentação e refletirmos se realmente esse é o melhor percurso para a Corte Constitucional dentro do controle abstrato. Esta é a reflexão que o Ministério Público gostaria de fazer, sem esquecer que esta Corte já deu balizas na ADIM 319, dígito 4, sobre a possibilidade, sobre o tamanho da liberdade da iniciativa privada nas relações de ensino, e nas ADIMs 6423, 6435, 6445, 6448, deu suficientes respostas a esse problema posto. Todos os demais problemas que aqui estão sendo trazidos, me parece, dispensam a necessidade de um pronunciamento e podem ser tratados ao tempo e ao modo pelo percurso comum do funcionamento da jurisdição em todo o país. Acredito que a educação não é apenas uma atividade empresarial, acredito plenamente na liberdade de iniciativa, mas também defendo a liberdade dos juízes para atuarem conforme o direito e o espaço para o legislador fazer todas as conformações e, se o caso, provocados adequadamente, virmos a dar respostas sobre a compatibilidade dessas respostas com o direito. Mas entende o Ministério Público e provoca-os a refletirem se não estamos sendo tentados, e é uma tentação justa, tá? Mas se não estamos tentados a ir além do propósito do Instituto. E por isso a minha inquietação, o meu incômodo, a minha admoestação é refletirmos sobre se não é o caso de exercermos a autocontenção. É isso que o Ministério, é isso que eu, em particular, com Humberto Medeiros e o Ministério Público, gostaria de inquietá-los neste julgamento. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, vice-procurador-geral da República, que, como sempre, trouxe uma sustentação muito percussiente. Tendo em vista o horário regimental, eu vou suspender os trabalhos pelo tempo de 30 minutos, quando, então, retornaremos para acolher o voto de Suas Excelências, senhores ministros, a começar pela relatora e depois pelo primeiro-ministro, que abriu divergência no plenário virtual.